Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos sobre o Apocalipse de São João, que é um livro difícil, complicado, que precisa ser explicado nos seus detalhes, porque é muita metáfora, muito símbolo, muita imagem, é a própria da visão apocalíptica da história. Hoje nós vamos ver o capítulo 7, versículo de 1 a 8 do Apocalipse de São João. Capítulo 7, de 1 a 8. Se os mártires clamaram a Deus para fazer justiça com eles, para eles, Deus ouviu o seu clamor e julga os habitantes da terra. Que habitantes da terra, como eu disse, é todo aquele que se compromete com a sociedade injusta e exploradora e opressora. Os habitantes da terra, no livro do Apocalipse. Só que algumas comunidades cristãs também se comprometiam com a justiça. Cometiam injustiça. Não era só os habitantes da terra, as comunidades cristãs também, entre elas, no seu interior, havia injustiça. Então as comunidades se perguntavam: nós vamos ficar de pé diante da ira de Deus, da ira do Senhor? Nós vamos ficar de pé ou nós vamos cair também? O Apocalipse 7 responde e devolve esperança às comunidades. Este capítulo tira o medo do fim do mundo e ajuda o povo, através do Antigo Testamento, a descobrir a sua missão. Ninguém tem que ter medo do fim do mundo. Não é o fim do mundo físico, é o fim do mundo da injustiça. Mundo significa o modo como as coisas estão organizadas. O contrário de mundo é imundo, é caos, bagunça. Então o modo como as coisas estão organizadas em cima da injustiça, da exploração do povo, é isso que vai acabar. Esse que é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo físico, das montanhas, dos rios e das pessoas. Não. Fim do mundo da injustiça. Na visão cultural da época, 4 anjos seguravam ou soltavam os ventos nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Então ficava um anjo lá segurando o vento. Quando Deus mandava, solta o vento um pouco, eles soltavam. Solta o vento, todo o vento, eles soltavam, e era aquela bagunça, né? Terremoto, maremoto e tal. Eles tinham essa visão, né? Claro que é errada, né? Própria da época. Os 4 anjos segurando os ventos, né? Hoje a gente sabe que na Terra é a Lua, a gravidade da Lua que controla os ventos, né? Os movimentos eólicos, os movimentos dos ventos. É a Lua, né? Que faz chover, que faz frio, que faz calor, é tudo a chuva, né? É a Lua, é a influência da Lua. Naquele tempo eles achavam que eram os anjos que seguravam os ventos nos cantos da Terra. Quando soltavam os ventos, geravam vida. Quando seguravam o vento, acabava todo tipo de vida. Os primeiros 3 versículos deste capítulo se baseiam em textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias, capítulo 6, versículo 5. Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Ezequiel, capítulo 9, versículo de 4 a 6. São os textos que fundamentam esses primeiros 3 versículos. O sentido deles é mostrar que Deus preserva aqueles que são fiéis a Ele. Eles marcam essas pessoas com um sinal na testa. Esse sinal significava que as comunidades eram propriedades de Deus, eram protegidas por Ele e que deviam assumir compromisso com a missão. Esse é o sinal, né? Na testa. O Apocalipse é uma releitura do Antigo Testamento. O objetivo é ativar a memória das pessoas, reconduzir as comunidades às suas origens na presença de Deus. Por isso, é uma releitura do Antigo Testamento em novos moldes. Agora, tendo como centro, não a lei de Moisés, mas a pessoa e a mensagem de Jesus. Ezequiel 9,4 diz assim, o texto: Javé falou com ele, percorra a cidade de Jerusalém, marque com um sinal a testa dos indivíduos que estiverem se lamentando e gemendo por causa das abominações que se fazem no meio deles. Esse é o sinal, né? Botar um sinal na testa. João fala sobre os que foram marcados, de todas as tribos. 144 mil. 144 mil não são pessoas. Não é o número do grupo de pessoas que vai ser salvo. Não tem nada disso. 144 mil significa 12 vezes 12 vezes 1000. O primeiro 12 é todo o povo do Antigo Testamento, representado pelas 12 tribos de Israel. O segundo 12 é todo o povo do Novo Testamento, representado pelos 12 apóstolos de Jesus. E vezes 1000, que é o número perfeito, completo, inteiro. Esse é o sentido de 144 mil.
Números, capítulo 1, versículo 1 a 46, vai fazer um recenseamento igual, né? Um recenseamento daqueles que vão ser salvos, né? O número 144.000, então, é um número simbólico. É a totalidade do povo de Deus. É claro que não é um número matemático. Quer dizer, o número daqueles que vão ser salvos. Claro que não, né? É um número simbólico, que aponta para a salvação de todos, pelo Deus misericordioso. Até aquele que suicida. Como diz o provérbio, né? Entre a ponte e a água, tem a misericórdia de Deus. Para aquele que suicida, né? Entre a ponte, na qual ele vai pular, e a água que vai matá-lo, tem a misericórdia de Deus. Um fato curioso é que o Apocalipse não cita a tribo de Dan, substituída pela tribo de Manassés. Por que, coitadinho do Dan? A tribo de Dan não é citada. A explicação disso é que a tribo de Dan era considerada pelos profetas uma tribo idólatra. Então o Messias não sairia nunca da tribo de Dan. Então substitui a tribo de Dan pela tribo de Manassés. Havia lá em Dan templos idólatras. Era o templo de Dan, o templo de Betel, como fala 1 Reis capítulo 13 e Amós capítulo 7. Lá tinha templos idólatras, né? Por isso que a tribo de Dan não era considerada. Eram 12 tribos, menos a de Dan. Outra crença comum na época era essa, né? De que o anticristo viria da tribo de Dan. Não seria o Messias, seria o anticristo. Porque o Messias viria da tribo de Judá. E o anticristo viria da tribo de Dan. Só porque eles tinham lá templos idólatras. Os 144.000 são todos aqueles que não se comprometem com a idolatria, como exatamente fez Dan, a tribo de Dan, e que praticam a justiça. Esse faz parte dos 144.000, que não é um número matemático, é um número simbólico. Capítulo 7 de Amós fala assim: serão arrasados os lugares altos de Isaac. Lugar alto é onde eles cometiam idolatria, né? Os santuários de Israel, Dan e Betel, serão destruídos, e eu empunharei a espada contra a dinastia de Jeroboão, que era o rei de Israel. Então, o capítulo 7 fala exatamente disso, né? Vá lá, leia o capítulo 7 e depois volte a ver o vídeo para você compreender todas as explicações, todos os detalhes interessantes. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.